Olá, meu nome é Renata de Cerqueira Campos, eu sou psicóloga, especialista em dependência química e tabagismo e vou falar para vocês hoje sobre a unidade 2 do módulo Controle do Tabagismo na Atenção Básica. Os principais tópicos dessa unidade são os aspectos da dependência da nicotina, físico, psicológico e de comportamento, a identificação do tabagista e sua avaliação diagnóstica, a avaliação do grau de motivação e do grau de dependência física da nicotina e os benefícios da cessação de fumar. Bem, vamos iniciar então com o conceito de dependência a uma droga. Segundo a Organização Mundial de Saúde e a Associação Americana de Psiquiatria, a dependência é o uso e a necessidade, tanto física ou psicológica, de uma substância psicoativa, apesar do conhecimento dos seus efeitos adversos à saúde. Isso significa, então, que a dependência representa um padrão de autoadministração e que, ao longo da dependência, desenvolve-se os conceitos de tolerância, compulsão e abstinência no consumo da substância. Tudo isso você vai poder ler mais detalhadamente no livro do curso. A dependência da nicotina, ela já foi então classificada como uma doença, desde 1997 no CID, Código Internacional das Doenças. Hoje, ela faz parte do grupo dos transtornos mentais e de comportamento e é codificada por F17, que é então o transtorno mental e de comportamento derivado do uso de uma substância psicoativa específica, que é o fumo. Os critérios diagnósticos para se classificar a dependência nesse código estão aí na apresentação de slides. Essa dependência, ela então se apresenta com 3 aspectos: físico, psicológico e de comportamento. O aspecto físico se relaciona à forma de atuação da nicotina no cérebro. A partir do momento em que o fumante dá uma tragada no cigarro, em cerca de 7 segundos, a nicotina chega no cérebro e atua especificamente sobre um sistema que nós temos que se chama sistema cerebral de recompensa. A atuação da nicotina sobre os neurônios receptores desse sistema cerebral de recompensa provoca uma liberação maciça do neurotransmissor dopamina no cérebro, o que dá uma sensação de alívio e relaxamento muito intensa no fumante, que é percebida então como uma sensação de prazer, que faz com que o comportamento de fumar tenha um reforço positivo e seja repetido naturalmente, podendo levar então a um abuso ou uma dependência. Essa atuação da nicotina no cérebro nos faz entender então o conceito de dependência física e de abstinência. A partir do momento em que o cérebro começa a receber a nicotina, acontecem modificações neuroquímicas que fazem com que essa substância acabe fazendo um novo equilíbrio na neuroquímica do cérebro, como se o cérebro passasse a ter um funcionamento dito normal agora com a nicotina. Uma vez que a nicotina falta, o fumante começa a ter alguns sinais e sintomas bem desagradáveis da falta dessa substância com a qual o cérebro já estava acostumado a contar para trabalhar. E esses sinais e sintomas é o que nós chamamos de síndrome de abstinência. Podem ter coisas como angústia, insônia, modificação no padrão da alimentação, maior irritabilidade, agressividade, alguns sintomas de depressão. Tudo isso faz parte do quadro da abstinência da nicotina e tende a melhorar com 2 ou 3 semanas após a interrupção do uso. O único sintoma de abstinência que persiste um pouco mais do que esse tempo é a fissura, porque ele tem muito mais a ver com as questões psicológicas e comportamentais da dependência, que nós vamos entrar daqui a pouco, do que com a questão física em si. Mas mesmo a fissura, ela diminui significativamente com o tempo e pode até sumir em alguns casos, embora em outros ainda as pessoas relatam que ainda sentem vontade de fumar mesmo após muitos anos. Isso nos ajuda a compreender também a dependência psicológica do cigarro. Porque se uma substância é capaz de provocar uma sensação de prazer fisiológica tão grande, logicamente essa sensação de prazer vai ajudar o sujeito a lidar com seus estados emocionais negativos. Então, quando ele estiver triste, deprimido, se sentindo para baixo,
ou agressivo, irritado, cansado, ele vai se beneficiar dessa descarga de dopamina para ter um alívio e vai acabar associando o uso do cigarro à melhora dos sintomas emocionais que ele estava. Ao mesmo tempo, se a pessoa estiver passando por um momento feliz, contente, querendo celebrar alguma coisa, a descarga de dopamina e a sensação de prazer também vão ajudar a potencializar isso. Então, o cigarro vai acabar também fazendo parte dos momentos e estados emocionais positivos. Quando o sujeito não estiver nem com uma emoção tão positiva, nem tão negativa assim, tiver um momento mais neutro, também de uma certa forma o cigarro, a descarga de dopamina e sensação de prazer vão ajudar a lidar com essa monotonia. Isso faz com que a gente acabe considerando o cigarro uma bengala emocional. Muitos dos fumantes acabam até se referindo como o companheiro para todos os momentos da vida, né? Porque o fumante, então, associa o efeito da nicotina no organismo com a melhora dos seus estados emocionais. E isso faz então com que ele se acostume a usar o cigarro para lidar com as suas emoções. A questão da dependência comportamental também é explicada pela associação automática. Com o tempo de fumo, o fumante acaba acendendo o cigarro sempre nos mesmos momentos. Ao acordar, depois do cafezinho, depois das refeições, quando está esperando o ônibus, no ponto, enfim. Tem sempre aqueles momentos do dia em que o cigarro faz parte. Com a repetição, esses momentos acabam deixando de ser conscientes e passam a ser repetidos por associação automática. Então o sujeito fuma um cigarro naquele momento, não necessariamente porque ele está precisando ou porque está com vontade, mas simplesmente porque ele está acostumado a fumar sempre naquele momento depois de determinada situação. Isso caracteriza então a dependência comportamental do cigarro. Vamos falar agora sobre a abordagem do tabagismo na atenção básica. O fumante, ele deve ser sempre abordado sobre o seu hábito de fumar em todo o seu encontro com alguém da equipe de saúde. Isso significa que mesmo que ele tenha procurado a unidade de saúde com uma outra queixa por um outro motivo, né? Mesmo que num acolhimento, uma busca espontânea ou até para uma consulta agendada, deve ser sempre perguntado sobre o seu hábito de fumar. Como anda, se continua fumando, se já parou, se já tentou algumas vezes. Sempre de uma forma muito empática, com uma postura receptiva, acolhedora, fazendo com que a pessoa se sinta confortável para falar desse assunto. Deve sempre constar no prontuário do sujeito ou na ficha de cadastro a informação de que ele é fumante, para que todo mundo que vá atendê-lo da equipe da unidade de saúde possa sempre abordá-lo sobre esse assunto. Agora, quando formos conversar especificamente com ele sobre o cigarro, nós vamos precisar colher uma história tabagística mais completa. Para isso, inclusive, existe uma ficha de avaliação individual que é utilizada pelo programa de tabagismo e que vocês vão ter acesso no livro do curso, e alguns aspectos estão aí, alguns aspectos a serem perguntados estão na apresentação de slides. Nessa primeira entrevista, então, vai ser perguntado quanto tempo o sujeito fuma, das suas tentativas anteriores, se ele já usou alguma coisa, quanto tempo ele ficou sem fumar, por que ele voltou, sintomas associados ao tabagismo e outros. Tá? Vai ser importante também pesquisar se tem outras questões, outras comorbidades clínicas ou psiquiátricas, antecedentes familiares e outras questões que possam ser obstáculos importantes para a cessação do tabagismo. Nesse encontro também é preciso avaliar o grau de dependência física da nicotina, e nós fazemos isso através do teste de Fagerstrom, que são 6 perguntas simples que nos vão dar uma impressão muito boa a respeito do quão fisicamente dependente da substância o sujeito está. Você também tem acesso a esse teste no conteúdo do curso e também na apresentação dos slides. De acordo com a classificação que vai de 0 a 10 no teste de Fagerstrom, nós podemos ter uma dependência muito alta, média,
baixa ou muito baixa. E a partir desse grau de dependência, nós vamos poder planejar as intervenções, a necessidade ou não da intervenção medicamentosa, como veremos na unidade 3. Outro ponto fundamental nessa história do sujeito com cigarro é avaliar o grau de motivação em que ele está para a parada. E para isso a gente usa os estágios motivacionais de Prochaska e de Clemente, como você também pode ver na apresentação de slides. Então nós temos aí o estágio pré-contemplativo, que seria o primeiro estágio, aquele que o sujeito ainda nem reconhece que o fumar é um problema, então ele não busca ajuda para fumar. Passando por um segundo estágio, que é o contemplativo, quando ele começa a avaliar a possibilidade de parada, apesar de ter ainda algum outro lado que o estimule a fumar. Depois ele passa então para a preparação, da parada de fumar. Depois vem o estágio da decisão, quando ele efetivamente para de fumar. A partir daí começa a manutenção, quando os esforços são todos então para se manter não fumando. E a recaída faz parte dos estágios porque ela pode acontecer e nós, como profissionais de saúde, temos que estar preparados para ajudar o fumante a lidar com isso. Por que é importante avaliar esses estágios motivacionais? Porque de acordo com o estágio que o fumante se apresentar no momento da minha abordagem, eu vou conseguir planejar que tipo de intervenção vai funcionar melhor com ele. Por exemplo, se eu tenho um fumante pré-contemplativo, não vai adiantar eu oferecer para ele consultas estruturadas num grupo de tabagismo, porque ele ainda não está no momento para isso. Ele vai ter que ser motivado para tal, Se ele já está preparado, pronto para deixar de fumar ou até parado, as consultas do grupo de tabagismo vão beneficiar muito. Se ele chega na unidade de saúde no momento em que ele já deixou de fumar, a gente vai precisar trabalhar com ele a prevenção de recaída e outras questões que são próprias da manutenção. Então é muito importante a gente entender em que estágio motivacional o sujeito está, para poder não queimar cartucho, não oferecer alguma coisa que ele não esteja preparado para receber e que aí pode não funcionar. Por fim, nessa unidade, nós falaremos sobre os benefícios da cessação para o tabagismo. Para a saúde, eles são inúmeros e começam já desde os primeiros 20 minutos sem fumar, quando a pressão arterial e a pulsação sanguínea voltam a se normalizar. Outros ganhos vão vindo a partir de então, como respiração, olfato, paladar, até que após 5 anos o risco de infarto e outras doenças cardiovasculares caem significativamente, chegam a ficar iguais a uma pessoa da mesma faixa etária e mesma constituição que nunca tenha fumado, e com 10 anos os riscos de câncer também se normalizam. Para além da saúde, existem muitos outros fatores também, como o econômico, a questão da aparência, A pele volta a ficar melhor, o cabelo, o brilho, E o principal ganho talvez seja o de autoestima, Quando a pessoa consegue perceber que ela é capaz de superar um comportamento que a vinha controlando há muitos anos, ela já havia feito outras tentativas de parar sem sucesso. Quando ela finalmente consegue perceber que ela é capaz de parar, que ela é capaz de ter de novo o controle do seu próprio comportamento, isso dá um ganho de autoestima, de força de vontade muito grande, que faz com que a pessoa seja capaz até de superar, tenha força para tomar outras atitudes, fazer outras mudanças na sua vida, fazendo então uma mudança global de comportamento. Assim chegamos ao final da unidade 2 do módulo Controle do Tabagismo na Atenção Básica. Espero que eu tenha contribuído para o seu aprendizado nesse assunto e nos encontramos novamente na unidade 3, quando falaremos então das questões específicas do tratamento do tabagismo. Bons estudos!